Saudações, querido gafanhoto do canal Mundo Kung Fu, seja bem-vindo a mais um vídeo. Professor Gabriel Almeida com você. E hoje vamos falar sobre 3 tipos de professores de artes marciais que você deve fugir. O primeiro tipo é o professor guru, o segundo é o professor intimidador e o terceiro tipo é o professor sem noção. Vamos conhecer o perfil de cada um desses 3 para que você possa tomar cuidado aí quando estiver praticando com alguém ou querendo entrar numa academia e não cair numa cilada de vir a treinar com um tipo de professor desses. Porque esses são justamente aqueles que a curto, médio ou longo prazo acabam fazendo algum mal, não apenas físico, mas emocional, psicológico também para os alunos, além de manchar a imagem das artes marciais. Eles acabam dando um passo muito além do saudável numa determinada postura que a gente vai entender aqui nesse vídeo, tá bom? Então capricha um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho se você for novo por aqui. E já deixa nos comentários aí se você conhece ou já conheceu um professor que tinha um tipo de perfil desses que a gente vai ver aqui hoje. Muito bem, pessoal, vamos falar primeiramente sobre o professor guru. Shiryu, imagine que o seu corpo sumiu. Imagine que você não tem nem carne nem sangue que o torne pesado. Torne-se... É natural que nós, quando vamos buscar uma arte marcial oriental, especialmente, como o Kung Fu, como o Karatê ou como o Aikido, né? Nós busquemos aquele lado muito transcendental, às vezes mitológico, que a gente vê nos filmes. Isso é muito legal. Não é que o professor não possa ter o lado lúdico aflorado em sua aula, não tem problema nenhum com isso. Existem diferentes tipos de aulas para diferentes fins e diferentes pessoas. O importante é que o professor saiba o que ele está fazendo e que ele adote uma postura que seja verdadeira com o aluno, ele não tente enganar o aluno. E aqui a gente vai falar sobre os professores do tipo guru, aqueles líderes de seita marcial, que vão enganar os alunos. Aqueles professores que a gente já viu, inclusive, serem desmascarados na internet, né? Porque são professores que se utilizam de gatilhos mentais, de formas de controle da mente do aluno, onde ele faz uma forma de lavagem cerebral mesmo, né? Ele vai induzindo o aluno e sugestionando ele a acreditar exatamente nas ideias que aquele mestre guru está inculcando na cabeça do aluno. E isso, é claro, vai envolver também técnicas mirabolantes, conceitos exagerados das artes marciais e vai fazer com que esses alunos acreditem que esse mestre, vamos dizer agora quase como um messias, aquele detentor de superpoderes e que os alunos super idolatram, porque eles são condicionados a idolatrar esse mestre, o mestre faz com que eles façam isso, começam a acreditar que ele possui realmente um conhecimento fora do comum, que ninguém mais tem, e por isso ele detém ali alguns poderes até. Você parece que é o grande senhor Kaiô. Não, eu não sou essa pessoa. Ele não é o grande senhor Kaiô. Mas é o Supremo. O quê? O Supremo Senhor Kaiô? Eu sou o Supremo. Bom, pessoal, aí vale lembrar uma coisa importante. A nossa mente, ela tem um forte poder sobre nós. E se a gente usar nossa mente para manipular os outros, isso pode acontecer também. E lá no passado da China, eu posso dar o exemplo do final do século XIX, início do século XX, 1899 a 1900, 1901, aconteceu um movimento, na verdade uma guerra, chamada Revolta dos Boxers. Vocês já devem ter visto filmes sobre isso. E naquela época existiam seitas de artes marciais que se uniam para a guerra, para lutar contra os estrangeiros. E esses mestres e praticantes de Kung Fu, alguns deles acreditavam, dessas seitas secretas, que eles tinham poderes sobrenaturais, até mesmo de um corpo à prova de balas. E que iriam para o campo de batalha combater com espadas e lanças, combater soldados que atiravam com armas de fogo. Não preciso dizer que muitos morreram com a crença de que eles iriam superar ali as balas sendo atiradas contra eles. É claro que isso foi colocado na cabeça deles através de alguém, né, que fez com que eles acreditassem naquilo. Então a gente tem essa capacidade de acreditar num mundo paralelo e a gente deve tomar cuidado com aqueles professores que incentivam muito isso.
Não tem problema nenhum o professor trazer um lado lúdico da arte, saber o que ele está fazendo, trazer você naquela sensação de treinar no alto da montanha, ok? Tentando se concentrar ao máximo, se superar, como se você estivesse nas 36 câmeras Shaolins. Não tem problema com esse tipo de treino lúdico. O problema é quando o professor adota essa postura de guru e te leva para um mau caminho e que no final das contas você vai sair decepcionado de lá. O segundo tipo de professor é o professor intimidador. Nocauteei, sou capaz de nocautear de novo. Por que você fica batendo em mim? É só admitir que está com medo que eu te deixo em paz. É aquele professor que vai usar de uma autoridade muito além do que lhe cabe. Ele começa a ser realmente até mais autoritário. E é diferente você ter autoridade em sala de aula e ser autoritário. Autoridade é diferente de autoritarismo, né? Autoridade é quando aquele professor ele realmente conhece muito a fundo a arte e ele dá uma boa aula. As pessoas reconhecem que ele tem total domínio daquilo que ele faz. E o autoritarismo, o professor autoritário, é aquele que não tem isso, não tem esse profundo conhecimento, não sabe exatamente o que está fazendo, apenas está reproduzindo algo que já vem de outras gerações, e ele se veste de uma armadura intransigente, onde o aluno não tem espaço para pergunta, para criar um raciocínio crítico, ele não dá essas brechas, então ele começa a ser muito mais autoritário para poder esconder o que lhe falta, que é a falta de conhecimento mesmo, né? E ter domínio a fundo daquilo que está sendo feito. Apenas vai reproduzindo, e isso faz com que esse professor adote dentro da sala de aula cada vez mais uma postura que intimida os alunos, porque ele tem que intimidar para que aquele aluno tenha respeito por ele, que no fundo acaba tendo mais medo do que respeito. Então é aquele professor que não deixa o aluno se desenvolver muito bem, e aí você sente que aquela turma é um pouco pesada, tem um clima diferente, o professor também se põe numa postura muito além dos alunos, né? E esses alunos geralmente trabalham, treinam muito, treinam pesado, às vezes não sabem por que estão fazendo exatamente aquilo, ficam muito tempo fazendo isso, e no final das contas, se você observar de fora, eles evoluíram muito pouco, treinaram muito, muitas vezes de forma errada ou até mesmo de forma burra, porque esse tipo de professor autoritário, ele não busca se especializar, não busca melhorar, não tem humildade para continuar se capacitando, ele estagna e fica ali como forma de controlar aquele trabalho que ele já faz. Então, basta todo mundo seguir as ordens dele, né? E acabou. Ei, solta ele! Como ele pode lutar se você travou o braço dele? Você é um fracasso! Um fracasso total que não serve para ficar aqui! Cai fora! Cai fora! Então são professores que podem escalar a postura deles para uma linha muito mais de intimidação dos alunos, de perseguição. Eles também podem assediar moralmente. Inclusive existem vários casos de professores que partiram para a violência, né, espancaram alunos, porque estavam tão habituados e acostumados a ter esse controle. E muitas vezes esses alunos acreditam que a arte marcial é agressiva, mas é culpa do professor. E são esses que acabam manchando e muito também a imagem da arte marcial. Agora o cara passa a frente da academia com a outra camisa. Vai. O terceiro tipo que você deve correr, fugir, é o professor sem noção. Às vezes ele carrega um pouco desses dois perfis, tanto do guru quanto do professor autoritário, e ele acaba criando coisas, né, que são exageradas, como aqueles treinos que a gente cansa de ver de professor batendo na cara dos alunos, ou então treinando um calejamento que é muito mais intenso do que aquele aluno ali está preparado. Ele não tem um bom senso crítico, ele faltou da aula do custo-benefício de um treinamento. Para você se tornar um bom lutador, ou para você alcançar um determinado nível, ou dominar uma determinada técnica, você pode partir por diferentes caminhos do treinamento. Então existe um custo-benefício. Opa, será que para eu alcançar aquele objetivo, eu indo por esse caminho, é mais saudável e mais rápido para eu chegar lá?
Esses são os professores que vão totalmente pelo empirismo, eles não estudaram a fundo e não sabem o que estão fazendo. Então eles às vezes acertam, às vezes erram, então são professores que adotam técnicas, tipos de treinamentos, parte psicológica também, que vão às vezes ajudar e às vezes atrapalhar. Às vezes pode dar um pouquinho certo, às vezes pode dar muito errado. Então são aqueles professores que também atrasam o desenvolvimento do aluno, fazem com que esses alunos, cedo ou tarde, no curto, no médio ou no longo prazo, venham a se lesionar. E no final das contas você vai ter tido o seu corpo desgastado, vai ter perdido tempo e não vai conseguir ter se elevado realmente dentro da arte marcial. Ah, aquele professor ali está inventando um tipo de treino bem diferente, falando que esse é o melhor treino pra gente, porque a gente vai pro combate, então tem que dar a cara a tapa e dar 100 socos na cara. Esse professor não tem conhecimento fisiológico, anatômico, físico, químico, que é importante que o professor tenha também. Então ele não sabe pesar aí o custo-benefício para um determinado tipo de treino. E geralmente é o tipo de professor que não consegue transformar alguém num campeão ou num excelente atleta e acaba também traumatizando alunos que não querem ser campeões e nem nada, mas acabam fazendo um treino que é prejudicial e alguns alunos acabam deixando a arte marcial infelizes ali com aquela situação bastante ruim e imposta pelo professor. Igual quando a gente vê também em treinos de flexibilidade, que as crianças choram e que você faz o cara ali passar mal. São experiências desnecessárias dentro da arte marcial. Então nós, enquanto professores, temos que tomar muito cuidado, porque nada impede que a gente se exceda numa determinada postura, seja no lado muito lúdico, acreditando que uma coisa vai dar certo e não dá, ou seja no lado mais militarista, linha casca grossa, né? Que vamos fazer o que funciona. E acaba com isso deixando os alunos com uma pequena parte da arte marcial e acabam se tornando às vezes até violentos, com pouca humildade. Às vezes são aqueles alunos que vão deixar a academia e vão se tornar brigões, né? Vem tranquilo. Aquela galera que briga na rua, se sente à vontade para intimidar todo mundo ou não leva nenhum tipo de desaforo para casa, ao nível Cobra Kai, né? Eu não preciso nem dizer que isso é legal nos filmes, nas séries, mas na vida real se transforma numa situação muito pior, né? Então é isso, galera. Eu queria trazer mais essa ideia para vocês. Reconheçam esses 3 tipos de perfis, fujam deles, ok? E nós, enquanto professores, já fica a dica para os professores aí, devemos ter humildade para saber que nós podemos errar num determinado tipo de treino ou técnica e que a gente deve sempre buscar se aperfeiçoar, conversar com os alunos e nunca adotar uma postura fechada para se blindar de qualquer erro que a gente possa cometer. A gente não pode se permitir ficar numa zona de conforto e, com isso, prejudicar os alunos e manchar a imagem da arte marcial. Comenta aí se você encontrou com um professor desse tipo que eu falei, se você tem alguma experiência negativa. Eu espero que não tenham, mas como eu já conversei com muitas e muitas pessoas ao longo aí dos muitos anos de prática e vi muita coisa também, eu sei que é algo que acontece bastante. Então, sempre que for numa academia, busque os antecedentes do professor, saber quem é ele, por quem que ele foi formado, o que as pessoas falam dele, ok? Nunca vá só pela palavra do professor ou da pessoa que está na academia. Antes de você começar a fazer mesmo a aula experimental, busque saber quem é aquela pessoa. Não vá na emoção de querer aprender logo não, tá bom? É importante que você vá treinar num lugar que vá te fazer bem, que mude a sua vida para melhor, porque é isso que a arte marcial faz. Ela deixa a gente mais equilibrado e a nossa vida muda para melhor. Aquele professor que te ensina os caminhos contrários vai te deixar mais desequilibrado e a sua vida vai piorar. Então cuidado com isso. Galera, deixa um like, se inscrevam quem ainda não se inscreveu e nos vemos no próximo Mundo Kung Fu. Foi um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Forte abraço. Zaijian!